Cara, vamos falar um pouco aí dessa sua trajetória. Você, tipo, bombou depois de um post que contou todo o seu rolê, que é ser um cara de periferia, você ainda mora em periferia, né? E tá lá na USP, né, cara? Como que foi, tipo, essa transição de se transformar, de ganhar relevância por conta de algo que não deveria ser tão relevante pra nossa sociedade, mano? Sim, mano, é exatamente assim que eu penso, né? Que eu gostaria muito que a minha presença lá não fosse uma coisa surpreendente nem chocante pra ninguém. Gostaria que fosse, pelo contrário, a coisa mais comum, né? Porque é extremamente contraditório você ter uma população que a grande maioria dela é pobre, é negra, etc. E lá dentro a gente ser minoria. Queria que a gente fosse a maioria, pelo menos proporcional à sociedade. Então a minha luta é justamente para isso, para que tenha cada vez mais chavosos na USP, né? E até que eu deixe de ser o chavoso da USP. Mas enfim, como você falou, eu fiquei conhecido a partir de um texto, né? Um post no Facebook que era nada mais que um desabafo, não era nada tipo, eu quero ficar famoso. Não, fiz um desabafo para os meus amigos, para o meu círculo ali, que incluía tanto o pessoal da USP, maioria classe média, quanto o pessoal da periferia. Então eu queria passar uma mensagem para os dois lados, né? Pro pessoal da USP, tipo, mano, o mundo é diferente da ponte para cá, né? Fora da USP. E pro pessoal da quebrada, tipo, mano, o mundo também é diferente fora da quebrada. A gente tá preso numa bolha, a gente tem que olhar para fora disso. E aí o post, né, viralizou, acho que tocou muita gente que se sentiu representada, que se sentiu, né, comovida. O post viralizou. Me apelidaram Chavoso da USP. Não foi você que se deu o apelido? Não. Enfim, foi bom, né? Ficou legal. Então, foi. Aí eu aderi, criei o meu canal e coloquei esse... Malandro, esse né? Ele não tá onde tá à toa, né? Malandro. Falou, opa, esse nome é bom, já vou assumir. Já assumiu, já era. Legal. Tem um lance do Thiago que é muito bacana porque você entrou por cotas sociais. Que a galera... diz que não existe, né? Tipo, a galera fala que só existe cotas raciais, mas não, você entrou por cotas sociais, cara. Sim. E como que foi esse impacto de entrar por cotas ali, cara? Uhum. Sim, então, é muito louco, né? Que o pessoal sempre fala assim, existe branco pobre, né? Por que não tem cota pro branco pobre? Mas tem. É a cota social, é a cota de escola pública, é a cota de baixa renda, etc e tal. Então, mesmo que eu pudesse usar a cota racial, eu não usei, por questões pessoais. Naquele momento eu ainda estava entendendo, né, me entendendo racialmente, né, eu ainda não me via como uma pessoa negra. Eu fui conseguir entender isso melhor depois que eu entrei na USP, porque lá é muito nítido que você não é branco, o tratamento é... Pelo contraste, você falou, peraí. Então, né? Se eu não sou igual a esses caras, eu sou igual aos outros, né? Exato. Tanto eu perceber que eu não era igual a eles, quanto eles deixar isso claro pra mim sempre. Então, o pessoal sempre vinha perguntar sobre assuntos raciais pra mim. Tipo, nossa, o que você acha desse caso aqui de racismo, isso aqui? Como se a gente tivesse ter opinião sobre tudo. Né? Sobretudo sobre isso, né? Então, quer dizer, exato. Toda hora, a gente passa por isso toda hora. E isso é uma coisa que tem muito a ver comigo, aconteceu comigo também, tá ligado? Eu entrei por cotas raciais numa universidade, mas era uma universidade particular no interior, e ser negro, lá na minha cidade, pobre, apesar de ter discriminação que hoje eu vejo, não fazia, tipo, eu só fui sentir mesmo que era ser negro quando eu tava perto dos playboy, cara, porque quando você tá na sua comunidade... Talvez a parte, a pobreza, deixa tudo nublado, cara. Você não sente que tipo, o pessoal tá me olhando diferente porque eu tô usando camiseta de feira, tá ligado? Aí quando eu fui com uma camiseta de feira a primeira vez ali pra faculdade, aí a galera olhou pra mim com uma cara de, putz, você é diferente. Aí eu entendi que tinha uma coisa racial rolando ali também, cara. Exatamente. Não, e você é diferente, né? Você é pobre, primeiro você é pobre, né? Então primeiro você não tem a roupa da marca que eu tenho, né? Você não vende carro, você vende metrô, pega trem, pega o caramba 4, porque a USP é longe, né? Sim. E segundo, que você também não é da cor da maioria das pessoas que estão ali. Então, quer dizer, esse contraste é um negócio muito louco, né? A gente te cortou, mas é só fazendo um lembrete aqui. Quando eu não estudei em universidade pública, eu estudei numa faculdade particular na década de 90. Então, quer dizer, eu entrei na faculdade para fazer processamento de dados, foi minha primeira faculdade, em 1996. Caralho. Era o único negro da sala, né? Não era, por incrível que pareça. Eu entrei na sala e essa época eu era Pantera. Eu falei... eu entrei na sala e falei, cadê os negrão, né? Aí eu peguei e sentei no... Quando eu entrei, tinha 2 no fundo da sala, do lado direito, assim, no fundo. Falei, ali mesmo, né? Aí fui lá, sentei. 2 caras, que são meus amigos até hoje, o Paulo e o Edson. Aí sentei com eles ali perto, boa noite e tal. Daqui a pouco entrou mais uma menina, né, mais pretinha que eu ainda. Sentou também lá junto. Depois entrou mais uma. Então, assim, nós formamos um grupinho que tinha uma meia dúzia de preto mesmo. Né?
Então, era uma coisa assim, por isso que pra mim sempre foi muito, como é que se fala? Não é tão simples entender essa coisa assim, o negro está fora da faculdade. Porque eu vi, né? Meu pai negro fez faculdade, né? Meus irmãos fizeram faculdade, eu fiz e tal. Então, é claro que o negro entra mais tarde, tem um monte de questões que levam a pessoa a entrar mais tarde, porque precisa trabalhar para ajudar a família e tal. Mas eu vi, né? Então, na minha sala tinha não só esse grupinho de meia dúzia, tem uma foto até hoje da turma toda no meu álbum da formatura, que tinha outros, assim, né? Os mais claros, os considerados pardos hoje em dia, né? Então, assim, é claro que a gente tem, na universidade pública, é a minoria absoluta, né? Mas agora, quando você olha nas faculdades particulares, então sempre se encontra um contingente maior, né? Então, quando a gente falou sobre educação e sobre cota e tal, geralmente a gente está olhando para a faculdade pública, porque é óbvio, né, que é o que você falou no começo. Se ela é uma faculdade pública, o mais lógico é que as pessoas não têm condições de pagar estudem lá, né? Mas não é isso, né? Então, quer dizer, na universidade pública tá cheio de cara que estuda no Bandeirante, estuda nos colégios, né? Eu não tenho ideia de como é que é uma universidade pública, mano. Pois é. E como foi esse contraste pra você, cara? Tipo, chegar lá, tinha um grupinho que você, igual o Paulo, já colou nessa galera. Porque é normal essa identificação, um se apoiar no outro assim também, né? Sim. Então, eu entrei, como eu falei, não entrei por cota racial, mas eu entrei no primeiro ano das cotas raciais. Então, junto comigo, entrou toda uma leva de cotistas pela primeira vez na história da USP. Então, para mim, ficou muito nítido esse contraste a partir de quem estava chegando junto comigo e quem estava me recebendo. Então, a grande maioria que estava recebendo a gente eram pessoas brancas e, claramente, boy, pati. E quem chegava junto comigo tinha muita gente preta, muita gente quebrada. Então foi uma coisa linda, assim, sabe? E para quem já estava lá, pessoas negras que já estavam lá, que era o único na sala, tinha 1, 2, 3, foi uma coisa muito comovente, né? Então eles falam pra gente, teve gente que chorou no dia da calorada, da recepção, porque falou, mano, eu nunca vi tanta gente preta aqui na USP, sem ser pra trabalhar, né? E aí, como eu falei, eu cheguei, aí eu vi o pessoal que tava recebendo a gente, era muito boy, assim, tipo... Enfim, né? A gente sente um desconforto, né? Não tem como falar que não, porque você não se sente, de certa forma, acolhido. Fala, mano, fala esse da lugar... sua bolha. É normal ter essa estranheza. E é uma coisa que acontece, vamos supor, uma mulher num ambiente com um monte de homem, um gay num ambiente com um monte de héteros, um negro num ambiente com um monte de brancos, ou o contrário. A gente sempre vai ficar desconfortável, querendo ou não. Então eu fiquei bastante desconfortável, assim. Então eu fui procurar as pessoas que eram mais parecidas comigo, né? E aí, como eu falei, entraram várias no mesmo ano. E aí eu formei aquele grupinho que também até hoje a gente se mantém. Isso vai ver meu pessoal ali na USP, é gente do Jardim Fontales, é gente da cidade de Tiradentes, é gente do Capão Redondo. Então, pessoas de quebradas, que é o meu grupo ali na USP desde o começo até hoje. E eu vi que o pessoal do coletivo negro, eles usavam muito o termo se aquilombar. Eu achei muito interessante. Eles falam, mano, a gente tem que se aquilombar aqui na USP, né? Se aquilombar é isso, é uma metáfora para os quilombos, né? Para quem está assistindo, pra gente que não sabe, onde os escravizados, né, se refugiavam depois de conseguir fugir da escravidão e tal. É um termo também que foi muito utilizado pelo Abdias Nascimento, né? Que momento o Clóvis Moura também. Então eles falam muito sobre isso, né? Dessa junção, dessa união da população negra, mas periférica de um modo geral, né? Tem muitos brancos, inclusive, eu acho que é interessante destacar isso, que tem muitos brancos pobres e periféricos na USP, e eu destaco isso porque o pessoal sempre fala assim, a cota racial não é necessária, a social é suficiente. Mas se você vê quem entra por cota social, a maioria é branco. Então a maioria que entrou lá por baixa renda, escola pública, são brancos. Então a cota social ela não está contemplando o negro da periferia. Acaba fazendo um corte racial em favor de quem não é negro, digamos. Exatamente. Assim. Se for só social, você está dizendo. Então, porque é aquilo, né? Mesmo dentro de uma favela tendo brancos e pretos, o preto ainda está na desvantagem em relação ao branco. Claro que está todo mundo na condição ruim, mas o negro ainda está numa mais ruim ainda. Tem uma discussão, desculpa, que o Paulo faz que faz sentido, que é tipo assim, se o país fosse mais desenvolvido, todo mundo teria mais condições. Porém, isso não resolve a questão de que dentro dessas novas condições ainda tem algumas travas para as pessoas negras, né? Uhum. Não, então, assim, dentro do seu entendimento, o que seria essa desvantagem para uma pessoa... Você coloca um negro e um branco, os dois que cresceram na favela. Uhum. Né? O que você acha que é pior para o negro nesse contexto? Para ele entrar, por exemplo, numa universidade pública por cota, se fosse cota social.
Certo. Então, vocês sabem que eu dou palestras em escolas públicas, etc., falando sobre a importância do estudo, como acessar a universidade. Em todas as minhas palestras, mano, eu sempre falo uma coisa pro pessoal, né? Que a gente, em geral, da periferia tá em desvantagem pela questão econômica, né? Então, a gente tem um estudo mais precário, né? As escolas sucateadas, etc. Eu não sei se você sabe, eu sou professor de escola pública. Ah, então você sabe Eu perfeitamente sei. do Não, que eu sei, tô falando. Eu tô entendendo bem isso aí, porque é a minha realidade. Não, é isso aí mesmo. É isso. Então, a escola pública no estado de São Paulo, em geral, é sucateada, não tem material, etc e tal. No Brasil, né, cara? Mas São Paulo eu acho que o bagulho é louco, assim, né? Porque o PSDB vem destruindo a educação pública nas últimas décadas, mas Sem dúvida. aqui o salário dos professores é um dos piores do Brasil, né? Mas enfim. Enfim. Então, é uma discussão foda, porque, assim, tem estados que a sala de aula, cara, o estado de São Paulo também tem isso, né? Vai pro interior. Tem, porque o estado é verdade. grande O estado de São Paulo, o demais, Brasil né? todo, ainda precisa evoluir grande, essa porra da educação. O Bolsonaro não tá Sim, fazendo sim. nada. Merda nenhuma. Já falei do Bolsonaro aqui, foda-se. Então, é isso aí. Então, aí tem essas questões, né? Condições materiais, né? E Sim, econômicas. Porém, acho que tão importante quanto as questões materiais são as questões mais subjetivas. E eu falo isso pela minha própria realidade. Por quê? Porque o pessoal sempre vai ter o pessoal da meritocracia que vai olhar pra mim e falar, tá vendo? Olha lá, ele é um exemplo de que você quiser, você consegue. Ele é um exemplo de que o pobre pode sim, é só correr atrás, é só se esforçar, não sei o que lá. E eu falo assim, não é só se esforçar. Eu sou pobre, sou da periferia, etc. Mas tem diferenças em relação à grande maioria da população na periferia que eu noto. Por exemplo, tive um pai presente. Presente entre aspas, né? Com todos os problemas que uma família periférica costuma ter, que não vem ao caso, mas o meu pai pelo menos estava lá, dentro de casa. E o que muitos já não têm, né? Isso é importante por vários fatores. E um deles é que o meu pai ele foi a pessoa que me incentivou a gostar de estudar. E ter alguém do seu lado falando, você tem que estudar é importante, você tem que fazer uma faculdade. Né? Isso é raro, mas é muito necessário. E mano, converso com todos os meus amigos que são da quebrada e não estão na universidade. A grande maioria fala, minha família nunca me incentivou a estudar. Minha família deixava eu faltar à vontade na escola, meu pai nunca deixou eu faltar na escola. Se você vê meu histórico, não deve ter nem 10 faltas lá. Meu pai não deixava eu faltar de jeito nenhum. Então ele sempre foi muito rígido com essa questão de que você tem que estudar e já era. E além disso, se eu vejo o pessoal da USP, que é de quebrada, eles também falam exatamente a mesma coisa. Minha mãe me incentivava, meu pai me incentivava, meu pai estudava, meu pai gostava de ler, passou esse valor pra mim. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que a questão subjetiva ela também é tão importante quanto a questão material. E é aí que entra, principalmente, a desvantagem da população negra. Porque enfim, a questão da nossa aparência, né? Porque o racismo ele vem baseado na questão da aparência, né? Os traços, é você ter a pele mais escura, o nariz largo, cabelo crespo, etc e tal. Isso é o que vai moldar mais ou menos a nossa subjetividade desde a nossa Tem um componente infância. de autoestima, você tá querendo também dizer, certo? é que, assim, E de conta representação também, porque eu, por exemplo, lá na minha família, não tinha uma pessoa que pensava em fazer faculdade porque não era uma realidade. Então, você está numa realidade onde as pessoas ainda estão pensando em conseguir esgoto, como que você vai falar para essa pessoa, você pode também ir para uma faculdade? Ninguém tocava essa ideia lá em casa. Assim. E a questão que você falou da representação. Então, assim, eu sempre falo isso quando eu vou nas escolas, assim, os professores, converso com os professores, com os alunos, diretores, eles sempre falam assim pra mim, mano, a sua presença aqui é muito importante porque os alunos olham pra você e eles veem que você é parecido com eles. Isso é fundamental. Eu tava conversando com o meu cabeleireiro, inclusive, que tava cortando o cabelo sábado, ele falou assim, exatamente pra mim, mano, eu nunca gostei de estudar política, essas coisas, mas depois que eu te conheci eu passei a gostar. Porque você se parece com a gente, porque você fala como a gente fala, e isso cativa, isso dá interesse. Sim. Então, se entra na USP um boyzão branco, cabelo loiro, olho azul, com terno, gravata, sei lá, sapatênis, fala, gente, eu vim dar uma palestra aqui sobre a USP. O pessoal vai virar a cara. Você sabe como é escola pública, você não vai ficar conversando, mexendo no celular, vai dormir, não vai respeitar. Infelizmente, que eu sei como é, eu estudei sempre escola pública. O pessoal não respeita, não ouve. Mas quando eu boto meu pé na escola, o pessoal já cala a boca e para pra olhar. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? Chega um cara na escola todo chavoso, assim, falando de funk, falando dessas paradas, é outro rolê, né, cara? E aí é muito nítido o quanto que o pessoal se vê em mim, no sentido de que os alunos sempre ficam perguntando, você sofre preconceito pelas suas tatuagens? O pessoal te discrimina por causa do seu estilo, por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Então eles ficam, eu percebo que eles querem saber como que seria se eles estivessem na universidade. E os professores falam pra mim, né? Inclusive hoje eu recebi um e-mail de uma professora com um convite
falando, mano, eu queria tanto que você palestrasse na minha escola, porque meus alunos, eles falam que a faculdade não é pra eles, a universidade não é pra eles, que não sei o quê. E aí, quando eles veem alguém parecido com eles, isso já abre um novo horizonte, fala, isso é possível. Porque esse é um dos problemas, né, da questão racial. Porque o branco, o pobre, ele vai olhar na televisão lá, os brancos ricos, e falar, me parece comigo, né? Então, se ele conseguiu aquilo, eu também consigo chegar lá. O preto, não. Ele vai olhar e não tem ninguém parecido comigo. Quem é parecido comigo tá na faxina, tá no, não sei aonde. Claro, não é desmerecer. Não, tô entendendo tudo porque eu tô concordando com tudo. Mas Sim, vai que vai. Até porque é nem que assim- tá na cabeça da galera preta essas imagens, né, cara? Tem uma questão de colocar essas imagens. O como meu, você tá o meu falando. trampo é esse, você tá ligado? Sim, o meu trampo é apresentar figuras negras importantes da história do Brasil que ninguém fala, ninguém conhece, ninguém. Então, quer dizer, eu tô toda hora, eu tenho uma porrada de camiseta, que as camisetas estão velhas. Preciso mandar fazer outras, mas eu tenho uma porrada de camiseta com figuras negras que eu considero importantíssimas, né? Então, tem Rebouças, tem Paula Brito, tem José do Patrocínio, tem Teodoro Sampaio e tal. Então, eu meto os caras na camiseta e saio andando. Quem é esse cara? E aí, inclusive na escola. Os alunos perguntam, eu já vou falando, né? Então, por quê? Porque você tem razão. Então, assim, você não se vê, então você acha que não é possível. Eu tive, como você teve, eu tive a felicidade de ter um pai que não só que pegou... Ele não pegou no meu pé, eu vou mentir se eu estiver falando isso, mas o fato é que o meu pai foi um exemplo, porque é um cara que quando eu nasci, ele estava terminando a segunda faculdade, mas ele começou tarde pra caramba, porque eu nasci 10 anos depois do meu último irmão que tinha nascido. Então são 3 irmãos e eu fui o último que vim 10 anos depois. Então ele tomava umas cachaça, não queria saber de estudar, trabalhava, tinha um emprego lá, né, ajudava, né, sustentava a família, mas a minha mãe sempre pegando no pé. Ó, não quero morar de aluguel a vida inteira não, hein? Você pode se virar aí, negrão. Então ele, de final de semana, entregava panfleto de empreendimento imobiliário e tal, trampava a semana inteira, até que um dia ele falou, olha, para eu melhorar de vida, eu preciso melhorar de salário. Para eu melhorar de salário, eu preciso melhorar de cargo. Para eu melhorar de cargo, eu preciso estudar. Só que E pra eu estudar, tem que parar de beber. Aí ele parou de beber e foi, cara. Ele tinha quinta série incompleta. Ele meteu ficha, foi embora e fez, e terminou fazendo 2 faculdades. Fez ciências contábeis e quando eu nasci, ele estava terminando direito. Então, quer dizer, eu tinha em casa, se não um pai que ficava me incentivando, porque não era esse o caso, até ele perceber que eu gostava também, porque demorou, né, pra eu gostar de estudar, assim, no ensino fundamental 1, 2. O médio eu gostei porque eu fui fazer técnico, aí fui por obrigação, mas não, tem que tirar nota aqui nesse negócio. Mas eu não gostava de estudar. Mas ele era um exemplo. Quando eu vi, por exemplo, que eu tava saindo, terminando a escola, e meus 3 irmãos não tinham se formado ainda, uma primeira coisa que eu pensei, eu vou dar essa alegria pro meu pai.